Segunda carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovem bispo que foi consagrado pelo próprio São Paulo e pelo presbitério, do qual ele passou a ser o cabeça, e por algum motivo estava desencorajado. Especialmente porque haviam se introduzido na igreja polemistas que desmereciam a palavra pregada e malbaratavam a doutrina de Nosso Senhor, querendo misturá-la com outras correntes, especialmente vindas dos judeus. São Paulo estava preso. Mas mesmo na prisão, chega-lhe a notícia de que seu filho, seu discípulo, Timóteo, não estava bem. Então ele escreve a segunda carta para encorajá-lo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti, dia e noite, nas minhas orações. São Paulo abre a sua alma e diz que ora, dia e noite. Ou seja, era alguém que tinha chegado a uma união com Deus ininterrupta, que estava absorvido inteiramente por Deus, que naqueles dias de tribulação havia aproveitado para mergulhar fundo na união com Jesus Cristo. Mas ele diz: eu dou graças a Deus, eu bendigo a Deus, e eu agradeço a Deus por ti. Será que existe um modo mais terno de dar apoio, de pensar no outro, de estimulá-lo, incentivá-lo? Eu agradeço a Deus por ti. Por esse motivo, exorto-te, animo-te a reavivar a chama do dom, da graça de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Ele está falando da ordenação sacerdotal que ele tinha concedido. Esse versículo é muito importante, mais importante do que parece à primeira vista. Justamente porque quando os reformadores, Lutero e Calvino, questionaram a ordem como um sacramento, o Concílio de Trento deu como prova de que a ordem não é apenas um ofício, a designação de um mandato, mas a ordem, de fato, é um sacramento, graças a esse versículo. Exorto-te a reavivar a chama da graça de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Porque essa é a definição de sacramento. Sacramento é um sinal pelo qual se comunica a graça. E é exatamente o que São Paulo está dizendo a Timóteo. Eu te exorto a reavivar a graça de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. A palavra charis significa graça, dom, presente e assim por diante.
O que significa reavivar? A graça de Deus. Deus não nos deu um espírito de timidez, um espírito de medo, um espírito de covardia, mas de fortaleza, amor e sobriedade. Ou seja, São Paulo diz a esse seu discípulo que ele precisa ser corajoso, ele precisa criar ânimo. O desânimo está como que corroendo a sua alma, ele está como que dominado pelo desencorajamento vindo do lado de fora, dos opositores, daqueles que vêm para desmentir, para questionar, para desmerecer a palavra. Portanto, veja, São Paulo lhe diz, reaviva a chama. E como é que você reaviva a chama? Tenha coragem, tenha fortaleza, tenha amor, mas tenha sobriedade. Ou seja, seja alguém que não se impressiona pelas circunstâncias externas. Seja alguém que não se deixa massacrar pelas impressões que causam aqueles que justamente querem te ver recuar. Não se impressione com isso, seja sóbrio. Tenha aquele ceticismo das coisas humanas que te faz encarar tudo como passageiro, como fraco, como momentâneo. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. É muito interessante isso. Aqueles contemporâneos de Timóteo queriam fazer os cristãos se envergonharem de Cristo. Talvez dizendo, olha, este homem que vocês seguem é um bandido que morreu, um terrorista que foi crucificado, alguém que foi um contraventor, que nem este Paulo aí, que está preso agora, porque também ele é um sedicioso, gosta de amar contendas. Larguem isso tudo e voltem para o judaísmo. Voltem à obediência da sinagoga, porque aqui nós temos a palavra de Moisés, nós temos agora o nosso grande templo em Jerusalém, nós temos a força da dinastia de Herodes, nós estamos na ordem, tudo está acontecendo tal como nós sempre quisemos. Mas São Paulo diz, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, sofre comigo pelo Evangelho. Sofre comigo pelo Evangelho. Que pedido, que exortação. O convite a sofrer, quase ninguém quer. Hoje em dia todos dizem, fuja da cruz, fuja do sofrimento, pare de sofrer. Às vezes colocam até nas placas assim, pare de sofrer. E São Paulo está dizendo a Timóteo, sofre comigo. Sofre comigo. Por esse anúncio, por essa boa notícia de que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Sofre comigo. Mas não sofre comigo simplesmente abandonado a você mesmo, mas fortificado pelo poder de Deus. Isso é grandioso, porque Deus nos fortalece para sofrer a cruz pelo Evangelho. E é exatamente assim
que acontece na vida de todo discípulo autêntico de Jesus. Nós estamos aqui para ser perseguidos, para ser, de algum modo, vítimas de um sistema que provoca o cancelamento. Nós estamos aqui para sofrermos oposição. Nós não estamos aqui para agradar o ouvido do homem pecador. Portanto, na hora que a cruz chega, com ela chega a força. Na hora que a provação chega, com ela chega o poder de Deus. Para que nós possamos sustentar o peso do Evangelho. Diz São Paulo, Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa. Ele nos salvou, ou seja, nos tirou da vida, do pecado, do mundo exterior, e além de nos chamar, de nos fazer nos converter, Ele nos chamou com uma vocação santa. Que maravilha é a graça da vocação. Porque o Senhor não apenas se limitou a nos salvar, a nos conceder o perdão dos pecados e uma participação na sua vida, mas Ele nos chamou para trabalhar com Ele, por Ele, nele. Ele nos chamou com uma vocação santa. É essa vocação santa de Timóteo, essa vocação santa de Paulo, é esta vocação santa de todos os pregadores do Evangelho até o fim do mundo. É uma vocação consagrada, uma vocação de quem se separou do resto, de quem foi colocado por Deus à parte para uma obra sobrenatural, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Isso é maravilhoso. Deus não nos escolhe por nós sermos bons, mas Deus nos escolhe pelo seu desígnio. É exatamente como diz o Evangelho, falando da escolha dos apóstolos. Chamou os que quis. Por que quis? Chamou os que quis. São Paulo diz na carta aos Romanos, e aos que chamou, tornou-os justos. E aos que tornou justos, também glorificou. Ou seja, isso para nós é fonte de paz. Porque Ele nos chamou com uma vocação santa pela pura decisão gratuita de sua vontade eterna, dando-nos todas as graças necessárias em Cristo Jesus para realizarmos o nosso chamado. Portanto, o primeiro interessado em nos santificar é Deus, porque é a sua obra que, por assim dizer, depende de que nós sejamos instrumentos idôneos. O primeiro interessado em nos dar todas as graças é Deus. O primeiro interessado em fazer com que nós tenhamos a fortaleza do Evangelho é Deus. A fortaleza que vem pelas suas próprias virtudes infusas. Se Ele nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, por um desígnio eterno dEle, nós temos toda a provisão de graça para cumprirmos o nosso chamado. E se nós não cumprimos, é porque nós negligenciamos. Não é nem porque fomos fracos, porque fracos todos somos. Mas um servo de Deus cai e se levanta, tem compromisso com o Senhor. Peca e se arrepende. Agora, quem se endureceu no pecado, quem negligenciou o seu chamado, quem não teve entendimento da santidade do ministério para o qual foi eleito,
Esse troca a primogenitura por um prato de lentilhas, como fez Esaú, que vendeu a sua primogenitura a Jacó, trocando-a por um prato de lentilhas. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça do desígnio eterno de Deus de salvação, que faz com que a igreja seja ornada de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele não só destruiu a morte, que frase impactante, o Senhor destruiu a morte não nos mata mais, a morte não nos destrói, Ele destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Ou seja, não só a morte não nos mata mais, como a vida sobrenatural brilha com glória, brilha com a força da sua procedência divina. Fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual foi constituído anunciador, evangelista, apóstolo e mestre. Esta é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé. E tenho a certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia. O que São Paulo está dizendo é: Timóteo, você está sofrendo pelo Evangelho? Se você está sofrendo pelo Evangelho, você não está perdendo nada, Timóteo. Assim como eu, você sabe em quem você colocou a sua confiança. E sabe que Ele está guardando tudo isso para ser um prêmio sobre a sua cabeça no dia do juízo. Você sabe, Timóteo, que esse sofrimento não é em vão, que esse sofrimento é o sofrimento inerente a todo aquele que foi constituído anunciador, apóstolo e mestre. Isso para nós serve de grande estímulo, porque as pessoas, elas têm um costume de dar consolações naturalistas. O que é isso? Você está sofrendo por uma situação, aí a pessoa chega em você e diz: não, está tudo bem, não vai acontecer nada, está tudo ótimo. Daqui a pouco está tudo resolvido, esse sofrimento está passando, vai passar, e você não precisa se preocupar, fique em paz. A pessoa está doente, morrendo na cama de hospital, e a pessoa está dizendo: estamos te esperando para o churrasco domingo, para o futebol, vai dar tudo certo, nós vamos estar lá. É a consolação naturalista, que tenta tirar o sofrimento. São Paulo não dá uma consolação naturalista, ele dá uma consolação sobrenatural, uma consolação que é uma exortação à fortaleza. E ele diz: sofre comigo, porque esse sofrimento não é em vão. Nós estamos sofrendo pelo Evangelho. Isso está previsto por Deus, pelos seus desígnios eternos. Nós temos provisão de graça e força. Sofre até o fim, porque nós, como atletas de Cristo, queremos receber o prêmio no pódio no dia do juízo. Sustenta a luta, sustenta a batalha, não se acovarde. Pega a dificuldade e olha para bem dentro dela e diz: eu não tenho medo de você, porque eu sei que este peso vai se reverter numa coroa de glória. Queridos irmãos, vamos pedir ao Senhor que nos conceda esse espírito de desassombro, esse espírito de ousadia, de destemor, que as dificuldades jamais consigam abalar o nosso ânimo, que nós não sejamos como muitos que foram infiéis ao seu chamado e trocaram a escolha de Deus pelas suas próprias escolhas e até hoje estão desencaixados
não encontram o seu lugar no mundo, não encontram o seu lugar na igreja, não encontram o seu lugar nos planos da divina providência. Aquele que sofre com Cristo até o final, ainda que seja fraco, ainda que humanamente esteja abalado e até destruído, esse pode ter certeza de que vale a pena todo e qualquer sofrimento, diante da provisão de graça e força que nós recebemos dele e do galardão que podemos dele receber pela nossa fidelidade até o fim.